Meus queridos, amados irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande poder, mais uma vez, como sempre eu digo, ter uma palavra de Deus para o seu coração. Deus me deu uma palavra que eu creio que vai abençoar bastante a sua vida nessa noite, a sua família. Nós temos nos apoiado na palavra de Deus, nos apoiado nos mandamentos de Deus, nos apoiado nas promessas de Deus que nunca falhem. Portanto, que você toma essa palavra como um alimento para a sua alma. Nós vamos meditar na palavra que eu acredito muito que você vai ser abençoado por Deus tremendamente nessa noite, porque eu fui abençoado tremendamente ao preparar essa mensagem. Porque antes mesmo da gente transmitir a palavra até o coração da igreja, até o coração dos irmãos, Deus primeiramente fala com a gente. E Deus tem falado grandemente comigo através das palavras que eu tenho levado até o seu coração. Vencemos mais um domingo debaixo da graça de Deus, você juntinho com a sua família, interagindo com a sua esposa, com seus filhos, que a gente venha a ser mais tolerante, mais amável, mais equilibrado, para poder entender as dificuldades um do outro, e Deus está nos dando oportunidade para aprender essas coisas. E tudo isso que nós estamos enfrentando hoje, aqui neste mundo, é uma preparação para coisas que virão pela frente. A Bíblia diz que nos finais dos tempos a coisa ia realmente ficar apertada, né? A gente ia às vezes ficar assustado com determinada situação. Então Deus está nos preparando para enfrentar algo que vai vir para frente. Você está sendo treinado, preparado. Então aproveite essa oportunidade e pede a Deus para te fortalecer nessa, que outros poderão vir pela frente. Jesus disse que nós estamos nos finais dos tempos. A palavra de Deus disse isso e eu creio na palavra de Deus do princípio ao fim. Portanto, eu espero que você também entenda isso perfeitamente. Eu quero ler aqui um versículo que está no livro de Provérbios, no capítulo 6. Eu gostaria que você lesse comigo esse versículo e daí para frente você ia só ouvir. Eu vou citar vários versículos daqui para frente, mas eu quero que você pegue uma caneta, anota, para depois da mensagem você conferir o que foi pregado e interagir aí com a sua família, porque eu vou citar vários versículos e muitas vezes citando vários textos, a gente acaba perdendo muito tempo, ou talvez ganhando muito tempo, mas às vezes você acaba ficando enjoado com a demora da mensagem. Portanto, você lê comigo só esse primeiro versículo, depois você fica com a sua Bíblia na mão aí, com a canetinha, anotando o que está sendo falado, tá bom? Deus abençoe. Vamos em frente. Então, o versículo diz assim: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Está em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 23. Então, a instrução e a disciplina é luz para nossas vidas. É o caminho que nos conduz à vida. Quando você recebe a disciplina de Deus, Ele está te conduzindo à vida. Portanto, aceita a disciplina de Deus como um ensinamento, como bênção para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos agora, então, participar do louvor, juntamente com o diácono João, que ele tem nos abençoado tremendamente com os louvores. E eu queria convidar você para, juntamente com a sua família, louvar a Deus, adorar a Deus. Abra a sua boca e levante a voz e faça com que os seus vizinhos aí do lado percebam que na sua casa ali existe uma família bendita do Senhor, que mesmo em meio a problemas, a dificuldade, tem disposição de adorar a Deus, de abrir o coração, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deixe os seus vizinhos ouvir os louvores que você vai cantar. Isso é muito bom, talvez através do louvor você pode conquistar, ganhar um irmão seu, um vizinho seu para o reino de Deus. Amém? Vamos lá. Ao único que é digno de receber
ao Rei eterno e imortal, invisível, mais leal, a Ele ministrando o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar aos
Pois bem, queridos, a palavra desta noite para o coração dos irmãos, nós vamos falar de arrependimento. Arrependimento, a importância do arrependimento. Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele. Desses 12 discípulos, 2 destacaram de uma forma meio que estranha, não é? Porque um traiu Jesus, que foi Judas, e o outro negou Jesus. Esses 2 homens andavam com Jesus o tempo todo, 24 horas por dia, junto com Jesus. Na hora das refeições, na hora do café, na hora do jantar, na hora de dormir, sempre estavam ali com o Senhor Jesus. Conheciam o Senhor Jesus como ninguém, não é? Mas teve um certo momento que um deles traiu Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E o outro negou Jesus covardemente, de medo. Ele acabou negando Jesus. Mas o primeiro que eu disse, Judas, ele não se arrependeu do que fez. Ele sentiu um certo remorso, né? Remorso não é arrependimento. Ele até começou a dar um sinal de quem estava arrependido. Porque quando ele viu o soldado passando com Jesus, talvez já ferido, machucado, sangrando, talvez ele sentiu ali naquele momento um remorso, porque ele deu um sinal de arrependimento, porque ele disse, eu traí sangue inocente. E saiu dali, jogou as moedas lá para os fariseus que tinham comprado ele, né? Como muitas pessoas, muitos homens se vendem, Judas se vendeu por 30 moedas de prata, traiu Jesus por 30 moedas de prata. E ao falar que tinha traído sangue inocente, ele deu a impressão de que estava arrependido, jogou as moedas, mas ele saiu dali, foi e se matou, ele suicidou, se enforcou. Quer dizer, foi um arrependimento só pela metade. Mas Pedro não. Pedro negou Jesus covardemente 3 vezes. Mas ele, quando viu Jesus passando lá também, com os soldados, que Jesus cruzou o olhar dele com o olhar de Pedro. Então Pedro sentiu uma dor tão grande no coração, e sentiu um arrependimento tão profundo que a Bíblia diz que saiu dali, foi e chorou amargamente. Ele sentiu o seu peito cheio de entulho, cheio de sujeira, cheio de imundícia, né? Parecia que era uma água de esgoto que estava borbulhando dentro dele. E ele foi e chorou amargamente, e logo ele se acertou novamente, entrou no caminho novamente e começou a caminhar com Jesus, e foi um grande discípulo, um grande apóstolo do Senhor, um grande pregador do Evangelho. Portanto, queridos, nós precisamos aprender a nos arrepender. O arrependimento é a chave que abre a porta para o céu. O arrependimento é a chave que abre a porta para o céu. No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 17, eu queria começar a mensagem falando desse versículo. Você não precisa ler, você, por favor, anota aí. Mas isso aqui foi uma das primeiras mensagens que Jesus pregou quando ele assumiu o ministério dele. Ele disse, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 17, ele disse, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quer dizer, ele já começou o ministério dele falando para que as pessoas, o homem, deveriam arrepender dos seus pecados. Jesus, ele veio a este mundo exatamente com esse propósito, para levar as pessoas a se consertar, levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados, a entrar no caminho que levava para o céu. Portanto, nós só aprendemos que nos arrependemos quando afastamos do pecado e entregamos nossas vidas a Deus. O arrependimento começa
quando, quando começa o chamado de Deus. Quando você é chamado por Deus, ali você começa a sentir um desejo de arrependimento. Pelo menos deveria ser assim, né? Porque todos nós somos chamados por Deus. Deus não dispensa ninguém, Ele chama a todos, Ele dá uma oportunidade a todos. Quando Ele abre as nossas mentes para que entendamos corretamente a Sua palavra. O que é entender corretamente a palavra do Senhor? É você procurar observar, ficar atento quando a palavra está sendo anunciada, quando a palavra está sendo pregada. Quantas e quantas vezes, querido, eu já falei isso, não me importo de repetir, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas, às vezes na igreja, com a Bíblia na mão, mas totalmente disperso do que está sendo pregado. Quando a pessoa sai da igreja, logo você pergunta o que o pastor pregou, o que a pessoa pregou. A pessoa não se lembra. Por quê? Porque a pessoa não colocou em prática o que estava ouvindo. Por isso devemos orar e pedir a sua ajuda, pedir ajuda a Deus, começando com o estudo das Escrituras, a fim de descobrirmos o que necessitamos mudar em nossas vidas. E nós só aprendemos isso, nós só aprendemos a discernir o que temos que mudar na nossa vida quando você começa a se envolver com a palavra de Deus. Aí você, ouvindo a palavra de Deus, você começa a descobrir as necessidades da mudança de vida. A palavra de Deus é a única fonte confiável pela qual podemos medir nossas atitudes e comportamentos. Temos que fazer uma autoanálise. Se o nosso arrependimento for genuíno, e isso pode levar um tempo considerável, é claro, especialmente se não formos familiarizados com as Escrituras. Nós temos que procurar nos familiarizar com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas. Agora, nós vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada sobre o verdadeiro arrependimento e a sua importância para o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar isso. Jesus, ele ressaltou a importância do arrependimento. Nós lemos lá no início, né? A primeira pregação de Jesus, ele abriu a Bíblia e falou do arrependimento. Em Lucas 5,32 diz assim: eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Todos nós, queridos, somos pecadores. Todos nós precisamos estar arrependendo dos nossos pecados, colocando em prática aquilo que nós precisamos nos acertar com Deus. No livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14, no capítulo 1, no versículo 14, versículo 15, diz assim: e depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Qual que é as boas novas? As boas novas, queridos, é você se acertar com o Evangelho, é você buscar viver o Evangelho de Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu queria fazer uma observação. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quer dizer, busca em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu queria te perguntar, quais são essas coisas? O que você está colocando em primeiro lugar na sua vida? Tem pessoas que colocam em primeiro lugar na sua vida
a esposa. Tem pessoa que coloca em primeiro lugar na sua vida a namorada, o filho, o namorado, o carro, a casa, a conta bancária. Mas enquanto Jesus está nos aconselhando que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que estas coisas nos seriam acrescentadas. Então, você tem colocado em primeiro lugar na sua vida o quê? O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? É seu carro? É o seu emprego? É as roupas de marca que você usa? É os seus canudos? É a sua profissão? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida, meu querido? A Bíblia diz: colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, que estas coisas eles serão acrescentadas. Desde o começo do seu ministério, Jesus, ele enfatizou que o arrependimento é parte integrante para se alcançar esse objetivo. Qual o objetivo? A palavra de Deus. O que impede a pessoa de se arrepender tem um nome. O que impede a pessoa de se arrepender tem um nome, chama-se orgulho. E, infelizmente, esse está debaixo da rejeição de Deus. Quando a pessoa é impedida de se relacionar com Deus, é impedida de se arrepender dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, é porque essa pessoa está cheia de orgulho. E, infelizmente, é uma palavra pesada de falar. Infelizmente, este ou esta está debaixo da rejeição de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos e concede graça aos humildes. Essa palavra arrependimento, ela é viva na Bíblia, ela é atual na Bíblia, desde quando a Bíblia foi escrita. Não é? Há não sei quantos anos atrás, mas a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, e desde quando que a Bíblia foi escrita, se fala de arrependimento. Eu falei até agora do arrependimento no Novo Testamento, mas eu também quero te apresentar um texto do Velho Testamento que também fala de arrependimento. Está no livro de Jeremias, no capítulo 25, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: embora o Senhor tenha enviado a vocês, seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouvirão, nem lhes deram atenção. Quer dizer, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre, para todos os séculos. Então, queridos, a palavra de Deus é enviada, mas as pessoas não dão atenção, não davam atenção e não dão atenção. A Bíblia diz aqui que os profetas, dia após dia, eles iam, eles pregavam, eles falavam do arrependimento, mas aquelas pessoas recusavam a dar atenção aos profetas. Como hoje as pessoas evitam dar atenção aos pastores, às pessoas que ministram a palavra de Deus. Isso, em contrapartida, torna-se uma pessoa adversária do Criador, né? Amiga do inimigo do nosso Deus. Esta mesma mensagem tem que continuar a ser pregada em todo o mundo, porque foi isso que Jesus deu ordem. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, eu acho que o versículo 16, que ele diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou pregar o evangelho a todas as pessoas, ou pregar o evangelho
a todo mundo. Quer dizer, é um mandamento de Jesus, que essa palavra essa mensagem, ela deve continuar a ser pregada em todo o mundo, porque o fim dos tempos está próximo. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44 ao 47, Jesus disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a palavra de Deus, ela é pregada e deve ser pregada, sempre foi e deve ser pregada. Jesus, ele está dizendo que a palavra de Deus é pregada para o arrependimento, para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Queridos, todos precisam se arrepender. Todos precisam se arrepender. Muitos dizem que o arrependimento é fazer um giro de 180 graus, mas sem dúvida, a Bíblia diz que o arrependimento é dar, meia volta do pecado e voltar-se para Jesus. Dar meia volta do pecado e voltar para Jesus. Não é simplesmente fazer um giro de 180 graus, mas fazer um giro de 180 graus, mas volta do pecado para Jesus. Dar meia volta do pecado para Jesus. Então, queridos, nós precisamos procurar aprender que a palavra de Deus é um alimento para nossas almas. A palavra de Deus é tudo que nos ensina, é tudo que nós precisamos para poder continuar a caminhada com Jesus. E sem Jesus, querido, nós estamos simplesmente perdidos. Com Ele, a gente passa certa dificuldade, mas nós temos a quem recorrer. Mas sem Ele, meu amigo, nós somos como um saquetel furado, como um moinho rodando no mesmo lugar o tempo todo. No livro a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, preste atenção, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Eu creio que talvez você já falou muitas vezes: poxa, mas nada de bom acontece comigo. Deus não ouve a minha oração. Onde estão as promessas de Deus? Quer dizer, as pessoas ficam murmurando, cobrando. É o tal do venha a nós. A pessoa só quer o venha a nós, mas o vosso reino nada. A pessoa não se arrepende dos seus pecados. As pessoas continuam vivendo uma vida depravada, uma vida pecaminosa, uma vida de prostituição, de adultério, de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de traição, e quer que as promessas de Deus se cumpram na vida dela. As pessoas às vezes continuam na bebedeira, continuam
envolvida no vício das drogas, enfim, uma série de coisas. Né? A pessoa não se arrepende dos seus erros, das suas falhas, e fica querendo, cobrando para que as promessas de Deus se cumpram na vida delas. Olha, não é assim que a coisa funciona. O arrependimento é uma contínua mudança de coração. Devemos admitir que não é algo que fazemos uma só vez para ser servos ou salvos e então nos esquecer. Não, isso tem que gritar dentro de nós dia após dia. Esse arrependimento é para todo dia, é para toda hora. Tem que estar gritando o tempo todo aqui dentro do nosso coração. Do contrário, meu querido, não adianta você arrepender de alguma coisa e continuar fazendo outra. Ou você é 100% obediente, 100% um homem arrependido, um homem quebrantado, do que viver um meio termo. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa é aqueles que ficam em cima do muro. Né? Um dia está de um lado, outro dia está do outro. Né? Um dia está ouvindo louvores a Deus, outro dia está ouvindo música do mundo. Um dia está falando coisas boas, amanhã está falando palavrões, a boca cheia de palavrão. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, você precisa medir as suas falas. Nós precisamos ter critério, tomar cuidado com aquilo que falamos e fazemos, porque não vamos ser julgados por isso, por aquilo que falamos e por aquilo que fazemos. A vida eterna no reino de Deus está à disposição somente daqueles que se arrependem de seus pecados. Não há exceções, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz isso. Diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, querido, não há exceção. Não é porque fulano é mais bonito, porque fulano fala melhor, porque fulano prega melhor, porque fulano tem mais escolaridade do que o outro, porque fulano tem PhD nisso, PhD naquilo. Enfim, não tem exceções. É para todos. Você precisa se arrepender. Se você for uma pessoa arrependida, uma pessoa que ama a Deus, você precisa de odiar aquilo que Deus odeia. E você precisa amar aquilo que Deus ama. Se isso for feito, você está demonstrando ser uma pessoa arrependida, uma pessoa que anda no caminho do Senhor. Então esta é a palavra, você precisa de odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Lembra, Pedro se arrependeu. A essência do Evangelho está onde? A essência do Evangelho está exatamente no arrependimento. Por isso Jesus disse o tempo todo sobre o arrependimento. Eu não vim chamar justo, né? Eu vim chamar os perdidos para se arrepender. Né? Então, nós precisamos de aprender com Jesus. Eu quero deixar aqui, para concluir essa mensagem, eu quero deixar 3 frases para você guardar no seu coração. Primeira delas, onde há arrependimento, há perdão. Onde há arrependimento, há cura. Onde há arrependimento, há salvação. Então são 3 coisas essenciais para a vida de um ser humano. A primeira delas é o perdão. A segunda delas é a cura na alma. É a cura física e a cura na alma. A terceira delas, que é a mais importante de todas, é a salvação. E para você alcançar a salvação, você precisa passar pelo perdão, você precisa passar pela cura, para você então chegar à salvação. Onde há arrependimento, há salvação. Se você quer salvação eterna, se você quer subir para a glória de Deus, você precisa então se arrepender dos seus pecados, deixar de lado tudo aquilo que desagrada ao Pai, tudo aquilo que entristece ao Pai e abraçar a questão das boas novas de Cristo. Jesus morreu na cruz exatamente para te salvar.
para te libertar, levando sobre ele os nossos pecados e transgressões. Por isso ele foi cravado numa cruz. Ele se submeteu a tudo isso, exatamente para quê? Para nos salvar. Né? Então, que você se arrependa dos seus pecados e se converta verdadeiramente em Cristo Jesus. Amém? Abraça essa palavra, meu irmão. Abraça essa palavra, receba essa palavra no seu coração. Arrependa. Eu não sei o que você tem feito de errado. Eu sei que é muito difícil deixar certas coisas, mas se você olhar para a benfeitoria da glória de Deus, para a beleza da glória de Deus, para a grandeza da glória de Deus, se você pensar o final da sua vida, você vai ser sepultado, esse corpo, esse monte de osso e carne vai ficar lá deteriorando debaixo da terra, mas a sua alma é você que escolhe para onde ela vai. Se você quer que ela segue o caminho do céu, você precisa se arrepender. Jesus, tudo que Ele quer é que você se arrepende, seja perdoado e seja salvo. Eu queria convidar você a fechar seus olhos para a gente fazer uma oração. Soberano Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu levei os meus irmãos a meditar comigo, Deus, numa palavra que fala de arrependimento. Deus, tem pessoas tão orgulhosas que muitas vezes têm coragem de abrir a boca e dizer que nunca se arrepende do que faz, nunca se arrepende do que fala e que não volta atrás. Isso chama-se orgulho, uma placa de orgulho que está plantada ali naquele coração duro, que não deixa aquele coração se quebrantar. Essa pessoa, Deus, está destinada ao inferno, porque o orgulho impede ela de ir para o céu. A tua palavra diz que o Senhor resiste os orgulhosos e concede graça aos humildes. Portanto, eu lhe peço, Deus, nesta noite, trabalha no coração de cada uma dessas pessoas. Massageia corações, ó Deus, nesta noite. Massageia o coração dessa mulher, massageia o coração desse homem, massageia o coração desse jovem, desse adolescente, e faça com que, ó Deus, essa pessoa venha pensar na tua glória, na tua graça, na salvação eterna. Deus, não há nada mais gratificante do que a gente caminhar sabendo que estamos caminhando para o céu. Portanto, eu lhe peço em nome de Jesus, cobre cada uma dessas pessoas com a sua unção e com a tua graça. Que essa pessoa decida hoje se arrepender de fé e de verdade e caminhar com o Senhor. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Eu abençoo o teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gostaria também, irmãos, de lembrar vocês que nós precisamos de ser fiéis a Deus em tudo. Você precisa ser fiel a Deus em tudo. Quando falo em tudo, eu preciso dizer para você que dizimar e ofertar é também um mandamento de Deus. E nós temos desafio, a igreja tem suas contas para poder pagar, e as contas da igreja, elas são pagas com a fidelidade do povo de Deus. Eu sempre comento que a igreja não tem ajuda do Estado, não tem ajuda do município, não tem ajuda do governo federal. A igreja evangélica, quem sustenta ela é o próprio povo de Deus, com as suas fidelidades. Na medida que Deus vai te abençoando, você devolve aquilo que pertence a Deus. O dízimo é 10% do que entra nas suas mãos, que você ganha. E a oferta é voluntária de acordo com aquilo que vem no seu coração. Portanto, se você quiser dizimar, você não precisa vir na minha casa trazer o dízimo, você deposita na conta da igreja, vai aparecer aí no rodapé do seu celular, ou da sua televisão, ou do seu notebook, o número da conta da igreja aqui de Santa Cândida, e certamente todos os valores que entram na igreja de Terras Altas é remetido para a nossa igreja de Terras Altas, tá bom? É só porque nós não temos ainda uma conta bancária da nossa igreja lá em Terras Altas. Mas enfim, você pode depositar, tira uma foto e manda o recibo para mim, para a gente poder depois fazer um acerto. Que Deus possa abençoar você rica e abundantemente, te prosperando em todas as áreas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja uma bênção e seja abençoado e seja uma bênção na vida das pessoas, tá bom? Até terça em nome de Jesus.